Deixar o mal-estar falar em você é perceber que tem uma dimensão em nós que não se sente plenamente bem nessa rede. E é claro que isso tem a ver com o tempo passar. Por que tem a ver com o tempo passar? Porque você vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Primeiro, nunca houve conceito de saúde mental. Nunca houve, eu digo, na maior parte da história da espécie sapiens. Na pré-história não precisa nem falar. Agora, durante muito tempo, na Antiguidade, ou mesmo na Idade Média, se achava que aquilo que depois acabou sendo chamado de problema de saúde mental era, na realidade, surtos místicos. Presença de demônios, de deuses. Isso era muito comum, né? Se a gente comparar, por exemplo, 50 anos atrás, que já havia o conceito de doença mental, se a gente comparar, por exemplo, a minha geração, eu tinha 20 anos em 1980, certo? Ou se a gente comparar quem está agora com 40 com quem hoje tem 20, ou mesmo se a gente comparar quem está hoje com 30 com gente que hoje tem 18, 17, hoje os jovens são mais medicados. Eles chegam na universidade diagnosticados, muitos, é claro que não são todos, mas hoje existe muita literatura consistente, epistemologicamente, de pesquisa e de estudo, que mostra que existe, entre aspas, porque não se pega, não é contagioso, um surto de problemas mentais, psicológicos, medicados, diagnosticados entre jovens. Então, se não dá para comparar com 200 anos atrás, nem 1000 anos atrás, dá para comparar com 50 anos atrás, com 20 anos atrás, ou mesmo com 10 ou 15 anos atrás. Quem trabalha em universidade sabe disso. É muito provável que você pegasse um desses psiquiatras hoje em dia que vive de diagnóstico e de medicação, se soltasse ele na Grécia Antiga, na Idade Média, em Roma, ele ia botar um monte de gente que a gente considera interessante tomando Aldol, internado, com diagnóstico, né? Se você pensar, por exemplo, nas mulheres místicas medievais, século XII, XIII, XIV, XV, que tem livros maravilhosos sobre sua experiência mística com Deus, com Jesus Cristo, ele ia meter elas todas no sanatório, como se falava antigamente. Hoje deve ter um nome mais bonito, né, para isso, por causa do marketing. O fato da gente ter mais mecanismos de diagnósticos e o fato disso tudo ter se transformado num imenso mercado. Qual é o problema quando uma coisa se transforma num imenso mercado? Você não sabe mais o que é ela e o que é ela sem o mercado. Ou o que faz com que a presença do mercado faça você achar que ela é daquele jeito. O que eu quero dizer? Quando você tem vários players envolvidos no mercado da saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, o jornalista, o cara que trabalha nas redes sociais, certo? Falando e vendendo tratamentos e vendendo soluções disso, certo? Ou seja, você tem todo um universo onde você tem vários players, né? Vivendo disso, gerando demanda, tá? Chega algum momento, você tem um filho na escola, esse filho, sei lá, tem 5 anos hoje, a escola chama você para uma reunião porque acha que o teu filho está desenvolvendo algum tipo de comportamento diagnosticável. Isso hoje é uma realidade. Agora veja bem, a escola já chama você, que é pai ou mãe, porque a escola já está preocupado que se tiver algum problema e ela não chamou você, você vai acusá-la de falta de atenção ou quem sabe vai processá-la. Então o mercado da saúde mental hoje ele já tangencia o mercado contencioso jurídico. Todo mundo tem medo de contencioso jurídico, porque inclusive no Brasil, né, acho que uma das frases mais faladas hoje em dia é eu vou te processar. Seja lá pelo que for, né? Então as escolas, elas fazem parcerias com clínicas, com profissionais e
pulam na frente das famílias com medo que as famílias venham dar problemas para elas em caso de possíveis comportamentos complicados dos seus filhos. E a verdade é que a família pode fazer isso mesmo. Não. Então a escola tem que se proteger disso. Só que na medida que ela se protege disso, ela avança o sinal, muitas vezes apontando diagnósticos que não necessariamente o moleque está com esse problema todo. Entendeu? Mas a mãe e o pai já ficam paranoicos. Coisa mais paranoica hoje no mundo do que pai e mãe jovem. Né? Tanto que eles hoje estão resolvendo não ter filhos para não ter problema. Filho se transformou naquilo que em seguro se chama de sinistro, né? Quando dá pau. Por que eu estou dizendo isso? Porque não dá para comparar se a saúde mental hoje é pior do que era 200 anos atrás. Porque não existia o conceito de saúde mental. Entende? Não existia esse conceito. Então não dá para dizer que era pior ou era melhor. Somos o país mais ansioso do mundo, somos um dos países mais depressivos do mundo, estamos em segundo lugar do país com o maior número de burnout no mundo também. Chique isso, hein? Bonito, né? Burnout é chique. Porque a modernidade se alimenta de eficácia, eficiência, entrega, métricas, metas, informação com o objetivo de aumentar sua produtividade, sua inserção no mercado, aumentar sua possibilidade de vida profissional futura de sucesso. Então, a gente pode reclamar, mas melhor não vai ficar. Porque o romantismo é um sintoma da modernidade que permanece aí. Não tem como escapar. Porque a modernidade ela é disruptiva, violenta, essa breguice de inovação, sabe essa palavra brega? Inovação, inovação, inovação. Então, a modernidade ela é baseada na ideia de ruptura com o passado e de aperfeiçoamento progressivo. Aperfeiçoamento progressivo. E isso produz como efeito mal-estar. Então, assim, eu acho difícil conseguir se escapar desse mal-estar romântico. Em alguma medida ele faz bem, né? Manter uma certa consciência com relação ao que acontece em volta. No mínimo pode evitar que você fique muito ridículo. Os românticos só não têm razão quando eles idealizam o passado, achando que era tudo lindo, porque nunca foi lindo. É que tinha coisas que eram melhores, né? Mas não tinha antibiótico. Tinha sempre alguém morrendo de cólera, né? Tinha escravo, né? Mas assim, então não é que era um paraíso. Nunca houve paraíso. O problema é que a modernidade acha que ela está criando um paraíso. E esse exemplo que você deu, como pode ter epidemia de solidão com celular e todo mundo celular, é a prova que a tecnologia não serve para tudo. Que ela cria um mundo à parte, virtual. Se as redes sociais é um agente, uma espécie de player, redes sociais é um monte de gente, né? Não é uma coisa só. Se as redes sociais elas somam ao sofrimento psíquico dos jovens, muito provavelmente sim. Porque primeiro a rede social tem uma característica que é, ela tende a saturar tudo, né? Então, quando uma coisa dá engajamento, tem tração, significa que tem um monte de louco que só fala daquilo. Né? Isso que é tração, isso que é engajamento. Um monte de louco que fica ali na porra do celular ou do computador ou do iPad, seja lá o que for, pendurado nesse negócio, certo? Então isso já é um fator que pode levar a suspeitas de cansaço psíquico, né? Agora imagine quando você está falando isso com jovens adolescentes, que normalmente têm famílias pequenas, atomizadas, certo? Que tem uma fase da vida. Nem me pergunte como era o adolescente há 1000 anos atrás, porque não existia adolescente, tá? Outro dia alguém me perguntou no meu canal, no YouTube, né? Com as meninas, como era a educação infantil na Idade Média. Não existia educação infantil na Idade Média. Era vai plantar uma abóbora, né? É mais ou menos isso. Essa é a pá, esse é o buraco. É né? isso aí. Quando a menina estava menstruada, virava banho. Certo? Como era a educação infantil na Idade Média. Veja que esse tipo de pergunta é a típica pergunta que surge na cabeça de uma pessoa porque ela está ali navegando pelo nível superficial da conversa, ela não tem repertório, certo? Mas como ela está navegando pelo nível superficial da conversa, ela está querendo refletir sobre a educação, então sai uma pergunta como essa com intenção comparativa, mas não pode.
né? Porque não havia, de forma nenhuma, educação infantil na Idade Média. Não havia nem há 300 anos atrás, né? Bom, mas voltando ao que a gente estava falando, sim, as redes sociais são, sem dúvida nenhuma, culpadas como parte do fermento que faz crescer o cansaço psíquico, problemas psíquicos. Isso significa que a gente deve shut down as redes sociais? Não, inclusive nem dá. Ela é um mercado do capital hoje em dia. Nem dá para fechar. Mas elas geram ansiedade, elas geram expectativas, elas geram expectativa de autoestima, de reconhecimento, de visibilidade, e não tem coisa melhor para acabar com a sua vida do que a expectativa. Por quê? Porque nós somos uma espécie que tem uns 300 mil anos. A gente é uma espécie pré-histórica. A maior parte da nossa existência foi na pré-história. A gente está adaptado ao ambiente pré-histórico. Por isso que a gente tem que andar esteira, que a comida vira veneno. Tem que ficar andando, inventando coisa, né? A gente é uma espécie que estava acostumada a não fazer nada. Era adaptado ao ambiente de baixo impacto, no sentido de baixa demanda. Hoje você é demandado o tempo inteiro. Você tem que ficar... O tempo inteiro você tem que produzir até lazer. Não é mesmo? Pega um moleque de 35 anos hoje, né? Classe média para cima, porque quando você desce no padrão social as coisas ainda são um pouco diferentes. Mas assim, um moleque de 35 anos, você pode pegar depois uma mulher de 30, né? Para pensar num casal clichê. Esse moleque, ele vai pensar várias vezes antes de ter um filho com essa mulher. Por quê? Porque ele olha para o futuro ou para os casos em volta dele, ele vê amigos, ou ele possivelmente no futuro, que tiveram um filho, separaram e hoje perdem 1/3 da renda para essa mulher. É o que acontece, certo? Ou seja, quando você tem um filho com uma mulher, você está unido a ela para o resto da sua vida. E se você tentar escapar, você é preso, né? Agora pega do ponto de vista dela. Ela vai ter um filho com um cara, primeiro que você pode ter guarda compartilhada hoje no Brasil, ainda que essa guarda compartilhada ela seja extremamente complicada, ela custe caro, né? E ela pode ser muito tensa. Tem casos que não é. Isso tudo depende de quem está envolvido. Mas quando você olha isso sociologicamente, por que as pessoas não querem ter filhos? Isso é um fato. Muita gente não tem consciência disso. Eu acho que ela está tomando a decisão dela sozinha. Mas essa menina, ela vai pensar, eu vou ter um filho com esse cara vai sumir, eu vou ter que processar ele, eu vou gastar dinheiro com isso. Ou esse cara pode ser um sujeito que seja extremamente irresponsável, mesmo que ele não suma, eu vou morrer com essa criança na mão, isso vai atrapalhar minha vida sexual, minha vida afetiva. Vida profissional. Ah, essa que eu ia falar. Essa não tenha nenhuma dúvida, né? Um dos temas é que o feminismo é muito ruim, né? O feminismo se transformou num tipo de discurso mentiroso. Mas assim, um dos temas ligados à mulher na vida profissional que mais se mente é a gravidez. Por quê? Porque a gravidez, em muitos casos, gera uma desorganização na vida profissional da menina que não se pode falar. Mas gera. A chance de ser demitida depois da licença é enorme. Inclusive porque a empresa, você fica 3, 4 meses fora da empresa, a vida segue, né? A vida segue. Então, a empresa vai ocupar esse espaço, né? E, muitas vezes, o fato das mulheres entrarem no mercado de trabalho e serem chefes não muda isso. Ela vai ser demitida por uma mulher. Não tem nada a ver com ser homem. Porque ali a lógica é profissional, é de resultados. Mesmo se ela for uma empreendedora, por exemplo, né? Ou seja, dona da sua própria empresa, ela tem filho, para ela articular o bebê, amamentar, o trabalho, o puerpério, o pós-parto, possível depressão pós-parto, possíveis problemas que essa criança traz. Sabe o que é ter um filho? Tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto muito, o grande filósofo Mike Tyson, que é a seguinte: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Baita frase. A gravidez é um soco na cara.
certo? É claro que é bonita, blá. Hoje a gente tem que fazer disclaimer porque o número de idiotas é enorme. Mas assim, é claro que isso muda a vida do casal e tal, se for um casal, né? Se tiver outra pessoa envolvida. Mas assim, não há dúvida que isso é um transtorno na vida da menina profissional. Isso é muito pouco falado. Isso é pouco falado porque parece que é papo machista. Mas não é não. Aquelas que passam por isso sabem muito bem disso. Aí que muitas escolhem não quer ter filho. Se tiver dinheiro, facilita. Terceiriza. Se tiver mãe, facilita. Se a mãe ajuda, né? A sogra nem sempre ajuda. E aí a solidão vai... A solidão, quer dizer, o resultado é que a pessoa envelhece, tem um filho só ou não tem nenhum, né? E aí o que acontece? A solidão vai pegar lá na frente. Aí não tem mais rave, não tem balada. Você já não disputa o mercado do sexo, do amor tão facilmente.